Imagina a seguinte situação: surge de repente um vírus que pode dizimar parte da raça humana. Esse vírus é tão babadeiro que ele tem um potencial de transmissão gigantesco a ponto de se tornar uma pandemia. Você pensou em coronavírus? Pois não é sobre ele que eu estou falando, gente. Eu estou falando do Capitão Viajante. Nunca ouviu falar? Então puxa a cadeira, senta que nós vamos bater um papinho sobre A Dança da Morte, esse calhamaço do senhor Stephen King, e que fala de uma pandemia, fala de um vírus. Pois é, nada mais atual. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, um vídeo de resenha. Dei uma enrolada, né? Parei de falar sobre livros, mas vamos voltar a falar sobre livros, sim senhor. Vamos falar inclusive sobre esse moço aqui, que é A Dança da Morte, do Stephen King. Olha o tamanho desse livro, gente. A Dança da Morte é o quarto livro publicado pelo mestre Stephen King. E aí, né, ele estava bem inspirado, porque olha o tamanhão desse troço, gigantesco. Isso aqui é um tijolo. Sua definição de tijolo foi atualizada. Isso aqui também é uma arma, né? Porque se você estiver brigando com alguém enquanto lê o livro e você perde a paciência, baixa ali o casal Amber Heard e John Depp, você pega esse livro e tasca na cabeça de alguém, já é um traumatismo craniano. Mas como eu falei para vocês, esse é o quarto livro do Stephen King. Ele foi publicado lá pela primeira vez na década de 70 e depois foi relançado mais tarde com alguns acréscimos, porque o King achou que estava pouco, então ele resolveu colocar mais lenha na fogueira, mais páginas na história. Eu sinceramente não sei se tinha necessidade disso, porque porra, o livro ficou gigantesco. Mas não vamos falar sobre isso também. Então, sobre o que fala A Dança da Morte? A Dança da Morte fala sobre um vírus. Nós vamos acompanhar a história a partir de uma instalação do exército americano. Tem ali uma instalação normal, só que daí acontece algum acidente lá que aquela instalação precisa entrar em quarentena. Só que como, né, o inimigo atenta, um dos funcionários, um dos militares ali daquele lugar, acaba fugindo dessa instalação do exército, pega a sua família, recolhe sua família e bota o pé na estrada, enquanto todo o local está entrando em quarentena, todo o local está sendo fechado para conter o vazamento de um vírus. Essa é a cena inicial e já começa nessa correria, nessa agitação toda. Corta, nós vamos para uma cidadezinha do interior e estamos acompanhando um grupo de amigos batendo papo num posto de gasolina, ok? E aí, um desses amigos que está batendo papo olha para o horizonte e vê um carro vindo ali assim meio desgovernado e tal. Esse carro bate nas bombas do posto de gasolina, provoca ali um acidente. Quando eles abrem a porta para ajudar as vítimas, né, ou a possível vítima que está ali dentro daquele carro, quem está lá? O tal do militar que fugiu da instalação do exército. Só que ele já está à beira da morte. A família dele, a esposa e o filho já morreram e ele está, assim, passando dessa para melhor. Esse pessoal, esse grupo de amigos tem contato com esse cara e aí, meu amor, o babado é forte. Por quê? Porque esse moço lá do exército estava contaminado com o tal do vírus e passa para aquelas pessoas ali. Não demora muito, o governo americano coloca parte daquela cidadezinha em quarentena, pega essas pessoas que estavam no posto de gasolina, leva para uma base para fazer exames para ver quem é que está contaminado, quem não está. Só que antes de fazer isso, aquele grupo de amigo acabou tendo contato com outras pessoas da cidade. Essas pessoas tiveram contato com outras. O moço que tinha fugido lá do exército, até chegar naquela cidade para sofrer o acidente, ele também teve contato com outras pessoas durante o caminho. Ou seja, não dá mais para conter e o vírus começa a se espalhar pelos Estados Unidos. Como eu disse para vocês, o nome do vírus não é coronavírus, ele se chama Capitão Viajante, é um nome bem cafona, né? Eu acho coronavírus mais chique do que Capitão Viajante. Mas o King, ele tem esse defeito, às vezes ele não sabe muito bem como colocar nome em algumas coisas dele não, porque Capitão Viajante, pelo amor de Deus, né? Haja breguice, seu moço. Só sei que o Capitão Viajante viaja literalmente, anda o país inteiro, depois se espalha mundo afora e começa a fazer o seu serviço, que é eliminar seres humanos. No primeiro momento do livro, nós vamos acompanhar justamente a disseminação desse vírus.
E aí, gente, olha só, como eu falei pra vocês, o livro é um calhamaço, é um tijolo, e você tem, tipo, acho que mais da metade do livro é contando como que o vírus se espalhou. Aí, no caso, lá ele fala dos Estados Unidos, mas você deduz que pelo mundo afora. E o King faz isso de uma forma perfeita, porque são muitas páginas falando sobre esse assunto, mas você fica preso na história que você nem percebe que está lendo. Então, de repente, tu já leu assim, tipo, 500 páginas sem perceber tamanha a criatividade dele em contar a história a partir desse momento que o vírus começa a disseminar. Então, o primeiro momento do livro é esse. Enquanto o vírus vai se espalhando pelos Estados Unidos e pelo mundo, nós vamos conhecendo também as mais variadas personagens. Então ele vai apresentando pra gente uma infinidade de personagens em vários lugares diferentes. Parte desses personagens vão sobreviver e vão compor ali o grupo de protagonistas e antagonistas da história, enquanto parte desses personagens que ele vai apresentando vão morrendo no decorrer do caminho, assim, ao longo do caminho, então vão acabando morrendo. Então você vai conhecer aqui um ex-militar, que faz parte daquele grupo lá de amigos do posto de gasolina e que na minha visão é o grande protagonista da história. Uma adolescente que fica grávida e tem que lidar, assim, quando ela tem que lidar com essa gravidez é quando o vírus começa a se espalhar. Tem um amiguinho dela que é um menino muito estranho, muito problemático e tem uma obsessão por essa garota e tal, e tem algumas questões psicológicas a serem resolvidas. Tem um ex-juiz, tem um cantor que começou a fazer sucesso assim que a pandemia se inicia, então a carreira dele também vai para o beleléu, porque ele começa a carreira junto com a carreira do vírus e os dois ficam ali conflitando para ver quem é que faz mais sucesso, se é ele ou se é o vírus. Você acompanha também um ex-presidiário, um cara maluco e com tendências piromaníacas, né, um incendiário, e um dos personagens mais fofos da história, que é um menino mudo. Pelo que eu entendi na história, ele não é surdo, ele é só mudo mesmo, porque ele consegue entender o que as pessoas estão falando e ele escreve por bilhetes e tal. Mas ele é um personagem bem cativante, bem interessante. Em algum momento da história, a vida desses personagens vão se cruzar, eles vão se conhecer. São personagens que nunca se viram, mas em algum momento eles vão se reunir aqui na história, porque eles vão compor aquela parte que sobreviveu à disseminação do vírus. Porque ao contrário do corona, gente, que tipo, corona era letal o quê? 1% de letalidade? O Capitão Viajante tinha 99% de letalidade. Então, assim, ele dizima, ele destrói, ele mata, ele acaba com 99% da população. Sobram pouquíssimos. E esses pouquíssimos que sobram serão as pessoas que terão que refazer a humanidade, né? São esses sobreviventes que vão ter que repovoar o planeta e reconstruir a sociedade como nós a conhecemos. Por um momento, quem está acompanhado com Stephen King, quem gosta do King como eu, fica assim, não é, gente, ele abandonou o seu estilo, porque o King é muito conhecido pelos livros que têm um teor sobrenatural, né, que é o mestre do terror. E aqui a gente começa acompanhando uma ficção científica clássica, porque é um vírus que foi feito em laboratório, se espalha e começa a matar as pessoas os sobreviventes precisam se reorganizar para montar a sociedade novamente, então tem toda essa pegada de ficção científica. Só que em um dado momento da leitura, em uma certa altura aqui do livro, aí o bom e velho King volta e ele começa a jogar na nossa cara alguns elementos sobrenaturais, porque aparecem dois personagens especificamente que têm esse viés místico. É o Randall Flagg, que é o grande antagonista da história, o grande vilão, que aqui também eles chamam de Homem de Preto, o homem, aquele veste preto lá. E do outro lado, a mãe Abigail, que é uma mulher negra americana com mais de 100 anos e que tem umas visões proféticas, inclusive desse moço. O Flagg, ele, pelo que dá a entender, assim, ele é uma entidade do mal. E o King, ele também faz muito isso quando ele fala do sobrenatural, né? Ele não fica explicando pra gente, entregando tudo mastigadinho, não, falando a origem das coisas. De certa forma, você tem que raciocinar, pensar, meio que preencher as lacunas para você entender do que se trata. Então, a gente não conhece muito bem a origem do Randall Flagg, não sabe muito bem quem ele é, mas o que tudo indica, ele é o mal encarnado. A mãe Abigail é uma espécie de escolhida de Deus, né? Um ser de coração puro,
que tem essas visões divinas, inclusive visões com outros sobreviventes, e é ela que, de certa forma, entrando no sonho dessas pessoas, faz com que esses sobreviventes se reúnam para repovoar ou reconstruir o planeta. As visões com a mãe Abigail, gente, acontecem em plantações de milho. Mais uma coisa que o King adora. Quem acompanha a carreira do King sabe que ele tem essa obsessão por milharal, né? Desde Colheita Maldita, o filme lá que ele fez com o filho para Netflix. Vira e mexe nas histórias dele, acontece alguma coisa no meio de um milharal, que vamos combinar, né, gente? O milharal é meio assustador mesmo, porque você pode se perder ali dentro. Então, as pessoas têm visões com a mãe Abigail ali no meio de um milharal, que é esse elemento que o King vai trazer recorrente nas suas obras. Quando todas as peças do xadrez estão colocadas no tabuleiro, de um lado a galera da mãe Abigail, que é o pessoal do bem, do outro a galera reunida pelo Randall Flagg, que são os personagens do mal. Eles estão cada um ali no seu campo, então nós iniciamos um processo de uma grande batalha do bem contra o mal. Então não bastava o vírus foi só um motivo para se chegar nessa grande batalha apoteótica do bem versus o mal, até com ares meio bíblicos e apocalípticos. Metaforicamente falando, é como se o Capitão Viajante, o tal vírus aqui, ele funcionasse como o novo dilúvio, né? Que ele veio para expurgar a raça humana, para meio que limpar o planeta e tal. Não funcionou bem porque ele deixa um povo indo mal ali, mas o que eu entendi, o grande barato é isso, é como se fosse uma analogia ao dilúvio, porque o dilúvio não veio para eliminar o mal da terra. Deixou alguma semente do mal? Deixou, porque o mal continuou. Aqui parece que o Deus, sei lá o que, a grande entidade do bem, resolveu mandar esse vírus para dizimar a raça humana e recomeçar. Vamos dar um reset aqui na raça humana para ver se agora vai dar certo. Não deu, não funcionou, porque o mal continuou ali também. Pensando desse lado, dá pra gente encarar a dança da morte como uma grande parábola bíblica, porque você tem essa luta eterna do bem contra o mal, você tem esse questionamento de até onde vão os limites da humanidade, até onde a humanidade pode querer chegar a ser Deus, e você tem vários personagens aqui também que, em certo momento, vão acabar se sacrificando pelo bem da humanidade, como se fossem o cordeiro sacrificado para salvar o mundo. Então tem esse teor meio, até um tanto quanto religioso, né, e profético na história. Aí você me pergunta, mas esse livro tem barriga? Gente, para um livro desse tamanho, é óbvio que tem barriga, né? Como eu falei para vocês, as duas primeiras partes do livro, assim, os primeiros 60% do livro, acontece de forma bem frenética e você não percebe. Chega um momento, ali pela página 800, que daí a narrativa começa a ficar enrolada, e aí o King consegue fazer uma coisa, né, que só ele consegue, que é tipo escrever 200 páginas sem dizer nada, nada acontece, e eu não sei como é que ele consegue enrolar a gente por 200 páginas. Mas lá mais pro finalzinho a história volta a ficar ágil e você engrena e vai embora novamente. Para quem tem preguiça de ler e deve estar se perguntando, tem adaptações? Sim, temos adaptações, temos duas adaptações. A Dança da Morte já foi levada para as telinhas da televisão 2 vezes. Na década de 90, tem uma adaptação, uma minissérie feita para televisão, muito ruim, uma produção péssima, enfim, não vale a pena, não recomendo, uma adaptação muito mal feita. E agora tem uma adaptação mais interessante feita pelo streaming, pelo Starz, não é o Star, tá gente, é o Starz Play, e que é muito mais interessante que a primeira. Um detalhe é que nessa adaptação do Starz, eles mudam um pouquinho a forma como a narrativa é contada. O King conta a história de modo linear, assim, do começo ao fim e tal. Na série, eu comecei a ver a série agora, a narrativa ela é quebrada. Então você tem presente, passado e futuro sendo intercalados. O que ficou muito interessante, porque eu acho que funcionou melhor para a linguagem televisiva. Um outro detalhe é que nessa adaptação moderna, lá feita pela Starz, quem faz o moço mudo, que é um dos meus personagens prediletos do livro, é o brasileiro Henry Zaga,
Então, se você tiver curiosidade, vale a pena você dar uma olhadinha para isso, né? O Henry está fazendo uma carreira brilhante lá em Hollywood e ele faz um dos personagens principais da história. Eu levei um tempo para ler porque eu comecei e parei. Eu comecei esse livro justamente quando começou a pandemia do coronavírus. Então, à medida que eu ia lendo, ia acompanhando as notícias sobre o corona, eu ficava meio assim, ai gente, não tá legal não, sabe? Tá desconfortável conviver com isso na prática. Então foram disparando alguns gatilhos, aí eu abandonei a leitura, deixei pra lá, fui ler alguns outros livros, fui ler uns livros de assassinato, né? De Agatha Christie, de investigação criminal. Enquanto descansa, a gente vê assassinato. Mas daí depois eu voltei e terminei. Falei assim, não, vamos terminar porque a gente precisa terminar essa obra do Sr. King. Este livro, a gente fazia parte de um projeto meu, que eu estava querendo, que era ler King na ordem de lançamento. Um projeto que eu meio que estou abandonando, porque eu acho que eu não estou tendo mais paciência para isso não. Mas, por acaso, eu quero ler o próximo livro, quinto. Por quê? Porque como a humanidade nessa história, a humanidade foi toda dizimada quase, eu quero saber como é que ele vai contar no próximo livro, como é que ele vai contar a história, se vai ter referência a isso aqui, se as pessoas vão se lembrar disso que aconteceu no mundo, se isso aqui é um universo paralelo, enfim, eu quero ver como é que ele vai resolver essa equação, porque tem que ter alguma referência, né? Se 99% das pessoas foram afetadas pelo Capitão Viajante, então no próximo livro, se ninguém falar sobre o assunto, vai ficar muito estranho. Para você que está assistindo a esse vídeo e é aluno do ensino médio e vai fazer o Enem, ou você que é concurseiro, você sabe que você tem que fazer redação e a gente sempre fica procurando obras que a gente possa usar nas nossas redações como referência sociocultural. Dá pra gente usar a dança da morte em determinadas redações? Dependendo do tema, dá sim. Por exemplo, se a sua redação fala sobre questões éticas, né, a ética da ciência, a ética da biologia, porque é um vírus que meio que foi criado pelo homem, até onde vai a ética na evolução científica? Até onde o ser humano pode ir sem se destruir, mesmo evoluindo geneticamente? Você já poderia abordar a partir daí. Tem um grande lance aqui também, que é a reconstrução de uma sociedade. Porque a partir do momento que todo mundo morre, os sobreviventes precisam reconstruir o mundo. E aí tem que definir, tá, mas o que é legal, o que não é, quais são os princípios éticos e morais de uma sociedade, como que a sociedade vai se reorganizar novamente, quem é que define o que é certo, o que é errado. Então essas questões filosóficas sobre a construção de uma nação democrática, uma nação onde todas as pessoas participam, ou não, né? Ou para falar de um governo totalitário também, dava para ser abordado a partir desse livro. É uma história que você também pode falar sobre os limites do ser humano, né? Será que o ser humano tem essa síndrome de querer ser Deus? Porque desde o mito da Torre de Babel até as evoluções biológicas, o homem parece que está querendo recriar o seu próprio ambiente, o seu próprio universo. E por último, dá para a gente falar da questão de virtude. Como que algumas pessoas têm dentro de si um caráter correto, né? Será que as pessoas já nascem virtuosas? Ou será que o meio faz com que elas se tornem pessoas virtuosas? Ou será que o meio vai corromper essas pessoas? É uma discussão ética que dá para fazer a partir de A Dança da Morte também. Então é isso, meu povo. A dica de livro para vocês é A Dança da Morte, do Stephen King, publicado no Brasil pela Suma de Letras, que é a editora, a casa do King no Brasil. É um livro grande que assusta a priori, mas eu acho que vale muito a pena você ler. Principalmente esta nossa geração que viveu uma pandemia. É muito legal de fazer esse paralelo. Então, se você gostou da resenha, dá joinha e compartilha com seus amigos. Se você não gostou, dá um dislike, compartilha com seus inimigos, se inscreva aqui no canal, escreva aqui embaixo se você já leu esse livro do King, já leu outro, o que você acha dessa história. Se tiver alguma dúvida, pergunte também, que a gente vai discutir, tá bom? Eu volto a qualquer momento com outro vídeo, com outros assuntos. E é isso. Tchau, fui!